essa informação está confirmado que o Vasco da Gama começa uma reação na justiça. Vou falar também sobre zagueiro da Premier League, Jair Cunha sendo monitorado pelo Vasco, Vitor Pereira para novo treinador no Cruz Maltino e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo, com os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Antes eu conto com o seu moral, na humildade, na moral. Se você não é inscrito aqui no canal, botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações, sempre na opção todos, para você não perder nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Obrigado pelo like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. As informações do legítimo Clube do Povo. E olha, as informações não param, principalmente para um lado positivo. Ontem eu aproveitei com o término da Copa do Mundo, fizemos uma cobertura insana da seleção brasileira durante a Copa. Então eu aproveitei esse primeiro dia e conversei com pessoas ligadas ao Vasco, sobretudo ao presidente Pedrinho. E eu tive uma informação muito boa mesmo, que a situação vai virar, que vai dar bom para o Vasco, que vai dar bom. Essa liminar que prejudicou e vem prejudicando, ela vai cair. Essa informação foi excelente. Eu conversei com pessoas ligadas ao presidente Pedrinho, ligada ao Vasco, e eu tive a confirmação que vai dar certo. Nesse momento, o cenário é de otimismo. É de otimismo total. Primeiro ponto. E aí, paralelo a essa informação que nós conseguimos apurar ontem, foi poucos minutos até o Globo Esporte soltou uma matéria que o Vasco conseguiu, inclusive, protocolar o agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para reverter a decisão que afastou o Pedrinho e outros 2 membros do Conselho da Administração da SAF e instituiu uma intervenção judicial no clube em decisão proferida pela 4ª Vara Empresarial no último dia 22 de junho. Que ocorreu toda essa manobra política e judiciária que acabou atrapalhando. Eu vou provar que atrapalhou, vem atrapalhando, mas nesse momento o otimismo, a expectativa se torna muito boa. Porque o pedido de efeito imediato da decisão alega de que a disputa sobre a governança deve ser decidida pela arbitragem e não pela justiça comum. Não é à toa que no protocolo, no relatório da doutora Samantha Longo, quando ela acaba renunciando ao cargo, ela deixa bem claro e bem inclinado a tudo de errado que aconteceu. E aí, a renúncia da gestora judicial, poucos dias depois de assumir o cargo, como eu acabei de trazer, renúncia de integrantes da estrutura administrativa e a alegação da paralisação da governança da SAF, prejuízos para a gestão do clube. Um exemplo muito simples, o Vasco não tem mais a aliança do voo fretado para Salvador e para outras viagens por enquanto. Tem que se virar, é mais um prejuízo. Imagine o que vem por aí se a decisão não fosse tomada. Se o Vasco não protocolasse o instrumento de agravo. Agora, caberá ao tribunal analisar o pedido do Vasco e decidir se mantém ou suspende a intervenção enquanto o recurso é julgado. E aí, dado, né, as proporções, o retorno ali ao domínio do Pedrinho e, sobretudo, o comando do futebol para poder, com a liminar caindo, resolver a questão da venda da SAF. E é o que nós vamos falar sobre isso agora. Vamos aqui falar
sobre a questão agora do técnico, porque o Vitor Pereira, que é o técnico português de 57 anos, ele pediu 2 dias, agora faltam 1 dia, para pensar na proposta e, sobretudo, começar a negociar, né, a andar a negociação com o Vasco para ele ser o novo treinador. É um técnico consideravelmente novo, passou pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo Corinthians, teve aquela questão da sogra, né, que acabou sendo notícia, que ele se despediu do Corinthians para poder cuidar da sogra, depois fechou com o Flamengo, mas é um técnico que nos últimos 2 trabalhos, ele foi aquele apagador de incêndio, aquele bombeiro. Ele salvou o Wolverhampton de escapar da zona do rebaixamento na penúltima temporada, e nessa última temporada ele salvou o Nottingham Forest, jogando na Premier League, que é consideravelmente uma das ligas mais difíceis, mais disputadas do mundo. Então é um treinador que tem uma experiência, um currículo campeão e, sobretudo, o Admar Lopes é o que vem trabalhando muito nesse momento, mas muito mesmo. Claro que tem pontos que a gente pode cobrar, criticar, e tem que ser cobrado, mas se a gente colocar na balança que o Admar está tentando trazer um treinador e está com negociações encaminhadas para ser destravadas, no momento de crise, no momento difícil, né? Um dos momentos mais difíceis, considerado o lado político e judiciário. Então o Admar está fazendo ali, tentando fazer do limão a limonada. E com aquele limão, de fato, como todo mundo sabe, bem azedo. Mas tentando ali mexer, colocar o mel, um açúcar, enfim, melhorar essa limonada para que as coisas venham. É o que eu costumo dizer, né? O Vasco estava nos trilhos, veio uma injustiça, tirou o Vasco dos trilhos e agora está tendo que colocar o trem nos trilhos e consertar o trem com ele andando, por conta de medidas irresponsáveis. E paralelo a isso, uma informação dos amigos Colina 1927, a galera que acompanha lá o Cauê, o Tutinha, a galera que tá sempre em live, trazendo notícia muito interessante, muito bacana do Vascão, trouxe o detalhe. E a gente pode fazer esse paralelo com o Lamar, a família Lamar, que já trabalhando, já indicando. Porque com o Vasco sendo vendido, o sarrafo ele aumenta e o objetivo é trazer bons jogadores. E o detalhe, o Vasco tem interesse e conversas em andamento com o Nottingham Forest pela contratação do zagueiro Jair, que era do Santos, foi vendido ao Botafogo, depois vendido ao Nottingham Forest, fez parte daquele time do Botafogo que venceu o PSG. Inclusive, a última vez que eu conversei com o Jair numa zona mista foi nesse jogo, Botafogo e PSG. Ele já estava vendido para o Nottingham Forest. E o alvo do Vasco é um bom zagueiro. É um zagueiro que foi do sub-20 da seleção brasileira, pode entrar no radar da seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo. E tem um detalhe, as negociações só são para um empréstimo com opção de compra. No entanto, a liminar acaba paralisando as tratativas. Ou seja, o Vasco tem um alvo, tem como Nelson de Ossa para fechar, mas essa situação burocrática acabou travando algumas negociações. Mas o Vasco segue ali confiante que vai derrubar essa liminar, vai conseguir prosseguir com as negociações que estavam ali encaminhadas. Galera, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. Um abraço.